Olá pessoal, eu sou o Robledo Milani e eu tô aqui agora para falar do quinto episódio da sétima temporada de Black Mirror, Eulogia. Gente, eu acho que eu tive sorte, porque vocês estão acompanhando essa maratona aqui dos 6 episódios da sétima temporada de Black Mirror e eu e o Vitor Hugo a gente se dividiu. Eu peguei os episódios ímpares e ele pegou os pares. Eu acho que eu tive sorte. Por que eu tô falando isso? Porque os 3 episódios que eu assisti e tô comentando aqui com vocês, o episódio 1, 3 e 5, foram agraciados com impressionantes atuações dos seus protagonistas. Nós tivemos a Rashida Jones e o Chris O'Dowd no primeiro episódio, nós tivemos a Issa Rae e a Emma Corrin dando um show lá no terceiro episódio, e agora esse quinto episódio, Eulogy, é totalmente carregado nas costas do Paul Giamatti, que é um dos meus atores favoritos. Os Rejeitados, que ele lançou há uns 2 anos, ele tinha que ter ganho aquele Oscar. O cara fez Sideways, o cara fez tanta anti-herói americano, tem tanta coisa boa no currículo, e ele ter voltado para fazer série, fazer televisão, fazer streaming com Eulogy, esse quinto episódio que está ali perdido, tem muita gente que nem sabe que talvez ele esteja numa temporada de Black Mirror. Cara, ele dá um show nesse episódio, que também é o mais curto desses 3, não chega a ter nem 50 minutos, e ainda assim é um episódio que provoca uma relação muito forte, eu acredito, do espectador com a série, e o tema da série, que é o avanço da tecnologia, o quanto ela pode interferir nas relações físicas, né? O quanto pode interferir nas relações entre as pessoas. Eulogy é dirigido pelo Christopher Barrett e pelo Luke Taylor. É o primeiro, e talvez eu acho que, se eu não me engano, é o único episódio dessa 6ª temporada que é dirigido por 2 pessoas. Mas esses 2 são uma dupla, e eles é uma dupla de realizadores de videoclipes. Eles já dirigiram videoclipes do Rolling Stones, do Harry Styles, do Radiohead. Ou seja, os caras têm uma pegada super pop e, no entanto, aqui, ao fazer TV, ao fazer série, eles pegam eles se apropriam do tema de uma forma muito mais contemplativa, digamos assim. Não tem aquele estilo videoclipe de cortes rápidos, sincronizado com a música, nada. Não tem nada disso. Eu acho que o histórico deles, eles realmente queriam se reinventar e conseguem com Eulogy. A premissa do episódio, e daí eu volto à questão lá do problema, é que talvez seja um pouco falha, e foi uma coisa meio que me incomodou ao longo de todo esse episódio. Porque é um homem sozinho em casa que recebe uma mensagem dizendo que uma pessoa que ele conheceu muitos anos atrás faleceu e querem a participação dele para criar essa eulogia, para criar esse depoimento na hora do enterro, falando das pessoas compartilhando suas memórias, suas boas lembranças com ela. Só que eles tiveram uma relação muitos anos atrás que foi mal acabada e provavelmente ficou ali pendente para ela durante todo esse tempo, da mesma forma como ficou para ele. Só que, será que durante um velório seria o melhor momento para fazer essa lavação de roupa suja? Eu acho bem estranho, principalmente porque um dos 2 dessa relação não vai estar presente. Ou se vai estar presente, vai sim, claro, mas não como parte consciente, digamos assim, né? É a falecida, é a própria que está lá sendo celebrada, sendo lembrada pelos que ficaram. Ele, por exemplo, tem muitas mágoas, tem muitas frustrações em relação ao que eles viveram juntos. E ele não tem memórias vívidas. Todas as lembranças, as fotos, os recados foram rasgados, foram rasurados. Daí entra a parte da tecnologia, é um sistema que vai mergulhar nessas lembranças para poder montar um texto, para ser uma imagem, algo a ser compartilhado sobre o falecido, a falecida no caso. Só que por que esse homem está passando por isso se ele não tem o que compartilhar nesse momento, uma vez que ele só deixou consigo as mágoas, os sofrimentos que eles passaram juntos? Tudo isso resume, eles se conheceram ainda na adolescência, naqueles anos de rebeldia, no início da vida adulta, quando eles estão morando numa nova cidade, estão vivendo uma comunidade, estão começando a experimentar coisas, e eles têm um amor que parece que vai durar para sempre. Só que vai chegar um ponto lá que eles vão ter que se separar por causa de uma viagem de trabalho, e um mal entendido vai dar a outras complicações e por que eles acabaram ficando nunca mais sem se ver após um rompimento bastante severo. Eu acho interessante se poderia ter surgido uma nova forma, uma nova premissa para essa repensar o que foi feito, ou ainda assim ter sido um convite dela para ele, não ele tendo que fazer esse processo de ir atrás. É meio falho o porquê que a tecnologia é inserida na história. Só que a partir do momento que, se tu conseguir passar por isso e entender que a tecnologia é essa e o que ele está fazendo é um acerto de contas consigo mesmo, uau! Aí sim a gente fica perplexo para ver como nem tudo é ruim, nem tudo é mal, nem tudo
é mal entendido. Algumas coisas podem ser consertadas, nem que seja para resgatar aquilo, mas para tu ficar bem consigo mesmo. E eu acho que é esse o grande espetáculo que o Paul Giamatti dá em Eulogy, o quinto episódio dessa sétima temporada. Como eu disse há pouco tempo, é um dos episódios mais curtos, então é um episódio bastante sentimental, basicamente é ele o tempo todo em cena, tem uma outra atriz só que é mais compartilhamento, que é a tecnologia, mas o final é muito lindo e é quase impossível você não deixar escorrer uma lagrimazinha aqui no término de Eulogy. Certo, pessoal? Sexta temporada completa, críticas e vídeos aqui no Papo de Cinema e Black Mirror, e vai ter muito mais conteúdo ainda sobre a série por aqui. Fiquem ligados, um abração, até mais. Tchau!